Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro clássico de desenvolvimento pessoal escrito por Dale Carnegie, publicado pela primeira vez em 1936. Este livro atemporal oferece conselhos práticos sobre como melhorar as habilidades interpessoais, construir relacionamentos significativos e influenciar positivamente as pessoas. Ao longo de suas páginas, Carnegie apresenta princípios fundamentais que são relevantes não apenas no contexto social, mas também no mundo dos negócios e da liderança. A primeira parte do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Carnegie, intitulada Técnicas Fundamentais para Lidar com as Pessoas, é uma exploração detalhada dos princípios essenciais para construir relacionamentos interpessoais positivos e bem-sucedidos. Nesta seção inicial, Carnegie estabelece as bases para o restante do livro, enfatizando a importância de abordar as interações sociais com empatia, compreensão e uma atitude construtiva. A seguir, um resumo mais detalhado dos principais tópicos abordados nesta parte. 1. Evitar críticas e condenações. Carnegie destaca a nocividade das críticas diretas e condenações. Em vez de apontar falhas e erros, ele propõe uma abordagem mais construtiva, sugerindo que é mais eficaz e menos prejudicial expressar preocupação de maneira delicada e oferecer sugestões para a melhoria. A ideia central é criar um ambiente que encoraje a aprendizagem e o crescimento, em vez de gerar hostilidade e ressentimento. 2. Expressar apreço sincero. O autor ressalta a importância de expressar gratidão e apreço de maneira autêntica. Ele argumenta que reconhecer as realizações e qualidades dos outros contribui significativamente para a construção de relacionamentos positivos. Carnegie destaca que o elogio sincero não apenas eleva a autoestima das pessoas, mas também cria um ambiente propício para a colaboração e a cooperação. 3. Despertar um desejo nas pessoas sem causar ressentimentos. Carnegie aborda a questão delicada de influenciar os outros sem criar hostilidade. Ele argumenta que é mais eficaz despertar o desejo nas pessoas, fazendo com que elas sintam que a ideia ou a ação é delas próprias. Isso envolve entender as necessidades e desejos dos outros e apresentar ideias de maneira que ressoem com esses interesses. Evitar confrontos diretos e focar na construção de consenso são elementos essenciais dessa abordagem. 4. O poder da concordância. O autor explora a ideia de que concordar em princípio pode ser uma estratégia eficaz para estabelecer uma base positiva em uma interação. Carnegie argumenta que, mesmo que as pessoas discordem em detalhes, encontrar pontos de concordância inicial pode criar um terreno comum, facilitando a comunicação e abrindo espaço para discutir diferenças de maneira mais construtiva. 5. Deixe os outros pensarem que a ideia é deles. Um dos princípios fundamentais desta parte é a sugestão de que permitir que os outros sintam que uma ideia é deles é uma estratégia poderosa. Isso envolve habilidades sutis de persuasão e liderança, onde o influenciador cria um ambiente em que as pessoas se sintam capacitadas e valorizadas por suas contribuições, mesmo que a ideia original tenha sido sugerida pelo líder. 6. Tornar a outra pessoa feliz com o que você quer. Carnegie explora a importância de entender as motivações e desejos dos outros ao apresentar nossas próprias ideias ou solicitações. Ele argumenta que moldar nossas comunicações de maneira que atendam aos interesses e necessidades dos outros não apenas facilita a aceitação, mas também fortalece os relacionamentos. 7. Uma mudança de atitude. A parte conclui com a ideia de que uma mudança de atitude pode ter um impacto significativo nas interações interpessoais. Carnegie destaca a importância de cultivar uma mentalidade positiva, procurando o bem nos outros e adotando uma abordagem otimista para as situações. Esses princípios formam a espinha dorsal da abordagem de Dale Carnegie para a construção de relacionamentos interpessoais bem-sucedidos. Ao enfocar aspectos como evitar críticas, expressar apreço, despertar desejo sem causar ressentimentos e adotar uma atitude positiva, ele fornece um conjunto sólido de diretrizes para melhorar as interações sociais e construir conexões significativas. Na segunda parte do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Carnegie, intitulada 6 Maneiras de Fazer as Pessoas Gostarem de Você, o autor se aprofunda em estratégias específicas para conquistar a simpatia e o respeito dos outros. Carnegie destaca a importância de desenvolver relações genuínas e positivas, centrando-se em princípios-chave que contribuem para uma interação social bem-sucedida. Abaixo, segue um resumo das principais ideias abordadas nesta parte. 1. Torne-se genuinamente interessado nas pessoas. Carnegie enfatiza a necessidade de demonstrar um interesse autêntico nas vidas e experiências dos outros.
Ele argumenta que as pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que as valorizam, e ser verdadeiramente interessado em conhecer os outros cria uma base sólida para construir amizades duradouras. Essa estratégia envolve fazer perguntas significativas e ouvir com atenção, mostrando um interesse real nas respostas. 2. Sorria. O autor destaca o poder do sorriso como uma ferramenta poderosa para criar uma atmosfera positiva. Carnegie argumenta que um sorriso sincero é uma forma universal de comunicação que transcende barreiras culturais e linguísticas. Ele encoraja os leitores a cultivar o hábito de sorrir como uma maneira simples, mas eficaz, de atrair a simpatia dos outros. 3. Lembre-se do nome da pessoa. Carnegie ressalta a importância de se lembrar dos nomes das pessoas e usá-los com frequência durante as interações. Ele sugere que o nome de uma pessoa é a expressão mais doce e importante em qualquer idioma. Ao recordar e usar o nome das pessoas, demonstramos respeito e atenção individualizada, o que contribui significativamente para a construção de relacionamentos positivos. 4. Seja um bom ouvinte. A habilidade de ouvir atentamente é destacada como uma das características mais valiosas na construção de relacionamentos. Carnegie argumenta que as pessoas gostam de ser ouvidas e compreendidas. Ele oferece técnicas para aprimorar as habilidades de escuta, como evitar interrupções, fazer perguntas para esclarecer e demonstrar interesse genuíno pelo que os outros têm a dizer. 5. Fale sobre o que interessa às pessoas. Carnegie destaca a importância de adaptar as conversas aos interesses e preocupações das outras pessoas. Ele sugere que ao abordar tópicos que são significativos para os outros, é mais provável que criemos uma conexão e estabeleçamos uma comunicação mais eficaz. Isso envolve compreender as perspectivas dos outros e ajustar nosso discurso de acordo. 6. Torne os outros importantes, e faça isso sinceramente. O autor conclui a parte enfatizando a importância de fazer com que as pessoas se sintam importantes. Ele argumenta que o desejo de se sentir valorizado é universal, e ao reconhecer as contribuições e qualidades dos outros de maneira sincera, construímos relacionamentos mais fortes e positivos. Essa estratégia envolve expressar apreço de maneira autêntica e reconhecer as realizações dos outros. Essas estratégias apresentadas por Carnegie na segunda parte do livro fornecem um conjunto prático de diretrizes para conquistar a simpatia e o respeito das pessoas. Ao ser genuinamente interessado, sorrir, lembrar-se dos nomes, ser um bom ouvinte, abordar tópicos de interesse e fazer com que os outros se sintam importantes, podemos estabelecer relações mais profundas e significativas em nossa vida pessoal e profissional. Na terceira parte do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Carnegie, intitulada Como Conquistar as Pessoas para o Seu Modo de Pensar, o autor oferece insights e estratégias para influenciar positivamente as opiniões dos outros de maneira ética e construtiva. Carnegie aborda métodos que visam evitar conflitos e criar uma atmosfera propícia para a aceitação de ideias. Abaixo está um resumo das principais ideias exploradas nesta seção. 1. Evitar discussões diretas. Carnegie destaca a desvantagem das discussões diretas e confrontos de opiniões. Em vez de entrar em debates que podem levar à hostilidade, ele sugere abordar as diferenças de maneira mais indireta. Isso inclui encontrar áreas de concordância, destacar os aspectos positivos e apresentar argumentos de maneira suave para minimizar a resistência. 2. Começar de forma amigável. O autor enfatiza a importância de começar qualquer interação de maneira amigável e positiva. Ele sugere que ao criar uma atmosfera de camaradagem, as pessoas estarão mais inclinadas a considerar diferentes perspectivas. Iniciar uma conversa de maneira positiva estabelece uma base favorável para a discussão de ideias e opiniões. 3. Obter acordos graduais. Carnegie propõe a técnica de obter acordos graduais como uma maneira de influenciar as opiniões dos outros. Isso envolve começar com pontos em que há concordância e, gradualmente, introduzir ideias ou perspectivas que se alinham ao que se está tentando comunicar. Essa abordagem reduz a resistência e permite que as pessoas se movam em direção à aceitação gradualmente. 4. Perguntas ao invés de afirmações. O autor destaca o poder das perguntas na influência positiva. Em vez de impor ideias por meio de afirmações diretas, ele sugere fazer perguntas que levem as pessoas a pensar e considerar diferentes pontos de vista. Isso não apenas envolve a outra pessoa no processo, mas também cria um espaço para a reflexão e a abertura a novas ideias. 5. Deixe a outra pessoa salvar o rosto.
Carnegie aborda a importância de permitir que os outros salvem o rosto, ou seja, preservem sua dignidade e respeito próprio. Ele sugere que, ao reconhecer os pontos de vista dos outros, mesmo que discordemos, estamos mais propensos a construir uma relação positiva. Isso evita criar ressentimentos e fortalece a aceitação das ideias apresentadas. 6. Como apresentar uma ideia. O autor fornece diretrizes práticas sobre como apresentar ideias de maneira atrativa. Ele destaca a importância de criar uma narrativa envolvente, destacar os benefícios e apresentar argumentos de forma clara e persuasiva. Carnegie enfatiza que a maneira como apresentamos nossas ideias desempenha um papel crucial na aceitação ou rejeição delas pelos outros. 7. Permitir que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Mais uma vez, Carnegie destaca a estratégia de permitir que os outros sintam que a ideia é deles. Ele sugere que ao fazer isso, não apenas conquistamos o apoio das pessoas, mas também construímos relacionamentos mais fortes. Isso envolve habilidades sutis de influência, onde as pessoas se sentem capacitadas e valorizadas por suas contribuições. Nesta seção do livro, Dale Carnegie oferece um conjunto de estratégias que visam influenciar positivamente as opiniões dos outros, promovendo a aceitação mútua e evitando conflitos desnecessários. Ao evitar discussões diretas, reconhecer erros antes de criticar, apresentar ideias de forma atrativa e permitir que os outros sintam que a ideia é deles, ele oferece ferramentas práticas para construir consenso e promover uma comunicação eficaz. Na última parte do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Carnegie, intitulada Seja um Líder, Como Mudar as Pessoas Sem Ofendê-las ou Criar Ressentimentos, o autor se volta para o contexto da liderança e explora estratégias para influenciar de maneira positiva, motivar equipes e criar um ambiente de trabalho construtivo. Carnegie oferece princípios valiosos para aqueles que buscam liderar de forma eficaz, destacando a importância de elogios sinceros e da habilidade de despertar entusiasmo nas pessoas. Abaixo, um resumo dos principais conceitos abordados nesta parte. 1. Iniciar com elogios e apreciação. Carnegie ressalta a importância de começar as interações com elogios sinceros e apreciação. Ele argumenta que reconhecer o valor e os pontos fortes das pessoas estabelece uma base positiva para a comunicação. Ao iniciar com positividade, os líderes criam um ambiente propício para a aceitação de feedback e direcionamento construtivo. 2. Chamar atenção para os erros de forma indireta. Ao abordar correções ou apontar erros, Carnegie sugere uma abordagem mais indireta. Em vez de criticar diretamente, ele propõe destacar as áreas de melhoria de maneira construtiva, enfatizando os benefícios e as oportunidades de aprendizado. Essa tática visa evitar ressentimentos e promover uma cultura de desenvolvimento contínuo. 3. Fazer perguntas em vez de dar ordens. O autor explora a eficácia de fazer perguntas em vez de dar ordens diretas. Ele argumenta que envolver as pessoas no processo de tomada de decisões e solução de problemas promove um senso de responsabilidade e comprometimento. Isso cria uma dinâmica em que as equipes se sentem mais valorizadas e motivadas a contribuir. 4. Deixe as pessoas salvarem seu rosto. Carnegie destaca novamente a importância de permitir que as pessoas salvem o rosto, preservando sua dignidade e respeito próprio. Ao lidar com correções ou desafios, ele sugere abordar as situações de maneira que as pessoas não se sintam humilhadas ou desvalorizadas. Isso contribui para um ambiente de trabalho mais positivo e colaborativo. 5. Elogios sinceros e desenvolvimento de potencial. O autor ressalta a influência positiva dos elogios genuínos no desenvolvimento das pessoas. Ele argumenta que reconhecer os esforços e conquistas individuais contribui para a motivação e o comprometimento. Além disso, ele destaca a importância de visualizar o potencial das pessoas e incentivá-las a alcançar metas mais elevadas. 6. Como despertar entusiasmo. Carnegie oferece orientações sobre como despertar entusiasmo nas equipes. Ele sugere que líderes entusiásticos têm o poder de motivar os outros. Ao demonstrar paixão e energia, os líderes podem criar um ambiente inspirador que incentiva a colaboração e a realização de metas comuns. 7. Tornar os erros fáceis de corrigir. Ao abordar erros, Carnegie recomenda torná-los fáceis de corrigir. Em vez de criar um ambiente de punição, ele sugere que os líderes forneçam soluções e suporte para que as pessoas possam aprender com suas falhas. Essa abordagem contribui para uma cultura organizacional de aprendizado contínuo. 8. Propor desafios em vez de ameaças.
Ao lidar com situações desafiadoras, o autor sugere a aplicação de desafios em vez de ameaças. Ele argumenta que desafios estimulam o crescimento e incentivam as pessoas a superar obstáculos. As ameaças, por outro lado, tendem a criar resistência e um ambiente de trabalho negativo. Esta parte do livro de Carnegie oferece uma visão abrangente de estratégias de liderança positivas e eficazes. Ao iniciar com elogios, abordar erros de maneira indireta, envolver as pessoas no processo de tomada de decisões, promover o desenvolvimento de potencial, despertar entusiasmo e criar um ambiente que permita que as pessoas salvem o rosto, os líderes podem influenciar de forma construtiva, promovendo um ambiente de trabalho motivador e colaborativo. Como fazer amigos e influenciar pessoas é mais do que um guia de habilidades sociais, é um compêndio de princípios atemporais que podem transformar não apenas a maneira como nos relacionamos com os outros, mas também como lideramos, influenciamos e moldamos nosso próprio crescimento. Dale Carnegie, ao longo das diferentes partes do livro, oferece uma abordagem sábia e prática para a construção de relacionamentos autênticos, a resolução de conflitos e o exercício de liderança positiva. A ênfase na empatia, na comunicação eficaz e no reconhecimento do valor individual culmina em um guia abrangente para o sucesso pessoal e profissional. Se você está buscando aprimorar suas habilidades interpessoais, construir relacionamentos mais significativos ou se tornar um líder mais eficaz, este livro é uma leitura essencial. Clique no link nos comentários abaixo para adquirir Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e comece sua jornada de transformação pessoal hoje. Se você já leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas ou está animado para começar essa jornada, curta este vídeo, compartilhe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se no nosso canal para mais dicas de desenvolvimento pessoal, resenhas de livros e conteúdo inspirador. Ler este livro pode ser o primeiro passo para uma transformação significativa em suas interações pessoais e profissionais. Vamos juntos construir relacionamentos mais fortes e alcançar o sucesso através das lições valiosas de Dale Carnegie.